Daqui a pouco tem mais participação. Antes, o esporte, a Suza Rodrigues está na área. Final de semana agitadinho, Suzana. Sempre a segunda-feira é agitada, né, Polito? Oi pra você, pra quem tá em casa acompanhando a gente ao vivo no esporte. Tivemos o empate do Avaí, que segue sem vencer na Série B, mas tivemos uma vitória surpreendente do Figueirense na Série C. Venceu o líder. Figueira reagiu. Vamos lá, a gente espera isso. Vamos lá, então. Mas a gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro. Tivemos aí rodada cheia, a gente vai dar uma olhadinha nos principais placares na tela. Corinthians venceu o São Paulo por 3-2, o Mirassol e o Chapecoense, nossa única representante aí na elite do futebol brasileiro, 1-1 entre Mirassol e Chapecoense. O Santos bateu o Bragantino por 2-0 e o Vasco bateu o Atlético Paranaense por 1-0, partida transmitida pela NDTV Record. Mas os detalhes dessas partidas da rodada do Brasileirão, você confere daqui a pouquinho a partir da 1h20 da tarde no ND Esporte, tudo que foi destaque nacional. Mas a gente fala então de Série B, na ressacada sem gols na partida entre Avaí e Fortaleza. Com o resultado, o Leão da Ilha chega a 6 jogos sem vencer na competição. O Heitor Machado acompanhou de perto esse confronto e traz agora todos os detalhes do que aconteceu por lá. Fala, Heitor, boa tarde. Tudo bem, Suza? Uma ótima tarde para você, aos amigos do Balanço Geral. Aqui no estádio da Ressacada, Avaí e Fortaleza fizeram um jogo super movimentado, 0-0, sem gols. Mas sim, um jogo muito agitado, com muitas chances, possibilidades dos dois lados, tanto por parte da equipe do Avaí, quanto do lado do time cearense. O Leão pressionou, sobretudo na segunda etapa, chegou inclusive a colocar bola na trave, mas faltou pontaria, faltou capricho para chegar ao gol. Com esse tropeço aqui no estádio da Ressacada, o Avaí chega ao 6º jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupa agora a 13ª posição com 10 pontos somados. O próximo compromisso do Leão está marcado para o próximo domingo contra a equipe do Vila Nova em Goiânia. Um abraço para vocês, meus amigos. Obrigada, Heitor, pelas informações. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, a Avaí teve aí boas oportunidades, maior número de finalizações, mas isso não foi suficiente para a vitória, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, faltou efetividade, faltou pontaria lá no terço final, como dizem os treinadores, né? O Leão teve um excelente desempenho que mostra bem o trabalho do Cauã de Almeida junto à equipe do Avaí. Até ontem, entre aspas, né, essa equipe do Fortaleza era líder da competição. E o Avaí disputou não só de igual para igual, como teve mais participação, foram 20 finalizações contra 9 da equipe do Fortaleza. O Avaí teve 3 grandes chances claras de gol contra apenas uma da equipe do Fortaleza, e foi no alvo 6 vezes contra apenas uma da equipe do Fortaleza. Foi um Avaí mais agressivo, muito importante a ousadia que deu para essa equipe o técnico Cauã de Almeida. Em vez de começar com Avenatti e Taylor, já foi logo de Rafael, Bilu e Taylor. O time ganhou muito mais em dinâmica, em movimentação. O Taylor perdeu 2 gols incríveis, né, na cara do gol. O Jean Lucas da mesma forma. O Sorriso no segundo tempo. Aliás, destaque também no segundo tempo, Cauã de Almeida inicia o jogo com 3 atacantes. Tira um jogador de movimentação no meio de campo e coloca mais o Sorriso jogando ao lado do Bilu e Taylor. Então foi uma equipe que enfrentou o Fortaleza de peito aberto, como diz o Manezinho, né? E faltou apenas, Cláudio, o que faltou para o Avaí vencer? Faltou aquela qualidade na definição no final, faltou efetividade, faltou aquela pontaria, aquele capricho, como disse o Heitor Machado ali na matéria. Susan, o Avaí teve um bom desempenho, a gente sempre fala que o ideal é contemplar desempenho com resultado. O Avaí vinha de 5 partidas sem vencer, agora são 6, pesa na tabela porque despencou. Só que olha como está nivelada essa Série B. O Avaí está a 2 pontos do G6, que agora são 6 primeiros que brigam por acesso, e também está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Precisa reagir também em relação a resultado. E manter o foco, né? Porque, claro, um bom desempenho em campo é bom, mas o melhor ainda é a vitória, o resultado final, né, Cláudio? Mas agora a gente fala do outro time da capital, Cláudio, porque pela Série C o Figueirense surpreendeu aí com uma vitória contra o então líder da competição, Amazonas, fora de casa. E a gente vai conferir juntos como foi o confronto. Jogando fora de casa contra o então líder da competição, o Figueirense garantiu a vitória sobre o Amazonas. O primeiro tempo foi de boas oportunidades para as duas equipes, mas o único gol da partida veio na segunda etapa. Aos 25 minutos, o alvinegro aproveitou o erro de saída de bola de Léo Coelho. Gui Vieira encontrou Igor Bolt na entrada da grande área, que dominou e acertou o canto direito do gol adversário.
Os donos da casa tentaram um empate, mas a defesa do Furacão segurou a vitória até o fim. Com o resultado, o Figueirense garantiu os primeiros 3 pontos fora de casa na competição. Cláudia, a gente percebeu ali no resumão dessa partida que, diferente da partida contra o Barra, a gente teve um Figueirense mais organizado em campo e isso resultou, claro, na vitória, né? Verdade, Suza. A equipe do Figueirense, não só contra o Barra, contra o Anápolis também, teve 2 tempos distintos e dessa vez teve uma regularidade no primeiro e no segundo tempo. O Figueirense foi superior ao seu adversário. Claro, você enfrenta um adversário que até então também era líder, no caso agora a Série C, o Amazonas, e o Figueirense teve as melhores oportunidades no primeiro tempo. Renan Areias perdeu um gol na cara do gol, o próprio Lucas Alves também teve 2 oportunidades e no segundo tempo o Figueirense controlou o jogo. É natural que o adversário, pressionado também, tinha empatado na rodada anterior, apesar da liderança, também tivesse suas oportunidades. O Igor Gabriel, goleiro, mostrou uma segurança que não tinha acontecido há bastante tempo nesse ano, nessa temporada, né? O Igor Gabriel que foi bem na temporada passada, mas não vinha bem. Aliás, os goleiros do Figueirense não estavam demonstrando segurança. E nessa partida, pelo menos o Igor Gabriel teve essa segurança, teve 3 defesas difíceis. E olha como o Figueirense teve uma boa organização defensiva. É só vocês notarem nos melhores momentos que apenas quase que no final do jogo, o Vinícius Leite, meio atacante, ex-jogador do Avaí inclusive, do Amazonas, teve uma bola na cara do gol do Igor Gabriel, que fez uma excelente defesa. Antes, as oportunidades do Amazonas foram em chutes de fora da área. A dificuldade que teve o adversário, diferente dos últimos jogos do Furacão, contra o Barra e contra o Anápolis, a dificuldade que teve o adversário de romper as linhas defensivas da equipe do Figueirense. Que sim, dessa vez teve uma organização no primeiro e no segundo tempo. Sustentou bem, soube sofrer nos 90 minutos, apesar de um jogo abaixo da qualidade, como essa Série C em regra geral, e um gramado horroroso aí do Carlos Amit lá em Manaus. Importante foi o resultado, uma boa reação. O Figueirense joga em casa contra o Lanterna no sábado. Sempre um jogo perigoso, mas pode dar continuidade a essa boa evolução do trabalho do Raul de um jogo contra o Barra, no jogo contra o Amazonas. E o torcedor espera, né, por isso, manter de fato a vitória na competição, essa reação do time alvinegro, e a gente segue de olho, tanto dentro quanto fora de campo. Essa semana temos a expectativa aí do anúncio, né, do novo diretor executivo de futebol. Acredito que você deve estar acompanhando isso de perto. É verdade, o Figueirense está para anunciar esse novo gerente de futebol que substitui Daniel Kamins, que está entre o Túlio Lustosa, o Túlio Guerreiro e o Marcelo Boeck. O Figueirense se reapresenta amanhã. A expectativa é que o Figueirense anuncie esse novo diretor de futebol ou gerente de futebol, como queira. E a gente espera para confirmar então essa notícia. Obrigada, Cláudia. Obrigado. Vocês nos acompanham aí no Jornal ND e também no portal ND+. E olha só, depois da conquista na Austrália, Luciano Nem foi destaque mais uma vez. O paratleta venceu a segunda etapa do Circuito Mundial de Surf Adaptado, realizado no Avaí. E claro que a vitória foi motivo aí de muita comemoração, muita festa. E agora o Manezinho segue para a terceira e última etapa, prevista para os dias 10 e 13 de setembro na Califórnia. A competição vale o título mundial da temporada. Ou seja, se Luciano Nem conquistar aí mais uma etapa do circuito, podemos ter um Manezinho com o título dessa temporada no Circuito Mundial de Surf Adaptado. Um orgulho para Florianópolis, né, Polito? Muito legal ver essa comemoração. É emocionante para todo mundo, ainda mais com a garra que eles estão aplicando em águas internacionais. E vamos em frente. Eu estava acompanhando o Luciano Nem nas redes sociais, ali nas postagens que ele fez a respeito dessa conquista. Muitos amigos, parceiros dele, comemorando junto. Acho que esse é o espírito do esporte, né? Estar juntos, unidos ali, comemorando uma vitória que é de todos, né? Eles participaram da preparação dele, então agora comemoram essa conquista. Espero que comemorem também na Califórnia, lá em setembro. Boa. Obrigado, Suzy. Obrigada, até amanhã. Valeu, até amanhã.